Oi, minha gente, tudo bom? Olha só, vamos começar a parte 2 dessa aula de hoje, né? Que a gente começou a semana passada, aula sobre Grécia Antiga. Um assunto que é recorrente no SSA, como eu disse na primeira aula, né? Um assunto que é muito importante para a gente entender a dinâmica do mundo ocidental, né? Para a gente entender vários aspectos da nossa cultura, da nossa trajetória, da nossa história. Beleza? Vamos lá. Então a gente ficou na aula passada, né? A gente terminou aqui falando sobre Esparta, o sistema político de Esparta. E agora a gente vai ver o período clássico, que é o período da Grécia em guerra. Então são alguns conflitos que vão resultar na invasão, na tomada da Grécia pelo Império Macedônico do Alexandre o Grande. Então você tem esse período aí das guerras e a gente vai especificar cada um, né, para a gente entender essa dinâmica desse conflito das polis gregas. Lembrando, né, que a Grécia ela era um conjunto de polis que tinham cultura parecida, né, religiosidade parecida, um idioma parecido. Não se configurou nunca como império a Grécia. Né? Então a gente pode falar da Grécia, a gente pode falar das Grécias, né, das várias culturas que surgiram nas cidades, nas cidades-estados, nas polis gregas. Vamos lá. Período clássico. A Grécia em guerra. Rivalidade aqui, rivalidade entre as polis e a união contra inimigos externos. E existiam muitas rivalidades entre as polis gregas. Então, assim, as cidades, estados, as polis, né, são a mesma coisa, né? Quando eu falo polis ou cidade-estado, eu estou falando a mesma coisa, né? Então, a gente viu as duas maiores importantes polis gregas, a Grécia e Atenas. E tinham características bem diferentes. Inclusive, elas vão ser rivais em algum tempo. Né? Então, rivaliza comércio, então, guerras mesmo que se faz entre as cidades. No entanto, o que for conhecido como guerras médicas ou guerras grego-pérsicas, né, foram as guerras que foi entre as polis gregas e o inimigo externo. Porque, como eu disse, existem rivalidades. No entanto, diante do perigo externo, porque existiam vários impérios, né, ao redor da Grécia, tinha os persas, tinha depois a Macedônia, que vai se configurar como um grande império. Então, se a gente vem para aqui para a América, né, a gente encontra impérios também indígenas aqui na América, né? Então, dentro da espacialidade temporal da Grécia, ela não estava só no mundo, né? Então tem que ver também essas relações com outros lugares do mundo. Guerras médicas. Dário I e a batalha contra Atenas. Então, Dário invadiu essa parte aqui, da Ásia Menor, algumas colônias gregas. E aí, Atenas travou uma batalha contra esse grande império persa, do imperador Dário. E aí, Dário perde e tem-se a vitória de Atenas. No entanto, Dário ele morreu e o filho dele, Xerxes, ele continuou o projeto expansionista do seu pai. Né? Então, a ideia era chegar e dominar a Grécia por um conjunto de fatores, né? Mas por uma questão de expansionismo mesmo e de manter a hegemonia nesse comércio aqui do mar Mediterrâneo, do mar Egeu, essa região aqui, ó. Então você vai ter, né, a famosa episódio dos 300 espartanos contra o império de Xerxes, na batalha de Termópilas, aqui em cima, na batalha de Termópilas, os 300 bravos guerreiros espartanos, eles vão enfrentar o poderoso Império Persa. Vão fazer um estrago muito grande no Império, né? No entanto, né, não dava para 300 guerreiros, por mais habilidosos que fossem, ele vencer o Império Persa. No entanto, ficou para a história, né? Até hoje se conta, né? Então, dentro do teatro grego, dentro da cultura grega, né? Essa batalha ela foi replicada em canções, em teatros, e foi passada até de gerações em gerações, até chegar até nós, né? Muito tempo depois, né? Então você tem Xerxes, que ataca lá, tem os 300, enfrentam os persas, mas não conseguem. E na batalha de Salamina, aqui embaixo, os atenienses, espartanos, os gregos unidos, eles vão expulsar o Império Persa. Então essa grande coalizão que se formou na Grécia para enfrentar esse inimigo em comum e conseguiu, né?
Então, eles barraram o poderoso Império Persa. E dos trunfos, né, porque Atenas, liderando a Liga de Delos foi uma união de algumas cidades gregas para juntar dinheiro, fazer o fundo em comum para combater o inimigo externo. Durante esse período da Liga de Delos, em que Esparta estava tomando a frente ali da oposição, da contra-reação ao Império Persa, você tem um crescimento de Atenas, né? Atenas estava à frente, tá? Você tem um crescimento de Atenas e é o período período do ouro que fala, né? Período do auge de Atenas. Então, Atenas vai se configurar, esse dinheiro, muito dele vai ser revertido para a construção de obras públicas, do embelezamento de Atenas, é o período de Péricles, é o período da democracia ateniense. E aí, essa Liga de Delos, né, ela vai funcionar muito bem durante a guerra. No entanto, quando acaba a guerra, continua ainda fazendo esse caixa em comum e o direcionamento desse dinheiro, né, que juntava das polis gregas, fazia esse fundo comum, ia para Atenas. No entanto, a Liga de Delos, que foi essa hegemonia de Atenas, vai sofrer oposição de outra liga liderada por Esparta, né, a Confederação ou Liga do Peloponeso. Então, algumas cidades e estados, como Esparta, Corinto, Mégara e Tebas, vão se unir e para dizer assim, ó, não, Atenas não tem hegemonia aqui não. Tem a Liga de Delos, vamos criar aqui a Confederação do Peloponeso para fazer oposição. E acabou gerando, gente, um atrito, né? Então, dois blocos. Liga de Delos, liderado por Esparta, e a Confederação do Peloponeso, liderada por Atenas. Por Atenas. Então, o resultado disso é o acirramento das rivalidades entre as cidades gregas, que agora não era uma cidade contra a outra, era um conjunto de cidades com outro conjunto de cidades. Liga de Delos, Liga do Peloponeso. Essa rivalidade, né, logo após expulsar os persas, o mundo grego vai entrar numa guerra entre gregos. A rivalidade e a guerra entre gregos vai chamar de a Guerra do Peloponeso. Um historiador grego chamado Tucídides, ele escreveu isso, ele relatou isso, né? A Guerra do Peloponeso, como foi. Já adiantando aqui o slide, né, e o andamento da aula, a gente vai ver também que foi na Grécia que surgiu a história. Essa preocupação que se tinha de contar relatos, de entender a cultura, de fazer uma história escrita, sabe? O Heródoto é o pai da história, é o primeiro grande historiador. E aí tem outros personagens, né? Mas mais famosos mesmo dentro da Grécia é o Heródoto e Tucídides. Inclusive, Tucídides é ele que escreve um livro chamado Guerra do Peloponeso, História da Guerra do Peloponeso, que foi uma história que contou, né, a guerra que aconteceu dentro do mundo grego. Em duas facções não, né? Mas dois movimentos. A Liga de Delos, liderada por Esparta, e a Confederação do Peloponeso, Liga de Delos por Atenas e a Liga do Peloponeso por Esparta, certo? Que resultou em 27 anos de conflitos que enfraqueceram os gregos. Olha só como é, para a gente entender, né? Então, assim, a gente está falando do período de hegemonia, o período de crescimento, aquilo tudo que a gente viu na Grécia, né? Aquele esplendor todo, Esparta. A gente está falando desse período que saiu de uma guerra contra os persas, e em guerra a gente sabe, por mais que saísse vencedores, você perde efetivo, né? Exército, homens mortos, você perde dinheiro e você fragiliza de alguma forma o lugar onde está se passando as pessoas onde estão ocorrendo a guerra. Quando saiu dessa guerra contra as guerras médicas contra os persas, a Grécia vai mergulhar numa guerra interna entre gregos. O resultado disso, minha gente, foi que o rei da Macedônia, Filipe II, aqui a Macedônia ficava aqui, ó, então o mapa aqui, eu botei aqui, eu já botei o Império Macedônico tudo já, mas antes da Macedônia invadir a Grécia, ele se situava nessa região aqui, a região dos Balcãs. Então o rei da Macedônia, ele fomentava essa rivalidade entre gregos. E por outro lado, estratégia, né, do rei, né? Por outro lado, preparava exército para a conquista da Grécia. Então, nesse movimento, a guerra interna e o império vindo de fora, essa guerra interna ela enfraqueceu a Grécia e facilitou com que a Macedônia invadisse e tomasse as cidades e estados gregas, as polis gregas.
Filipe II começa esse processo de invasão à Grécia. No entanto, é Alexandre Magno, o grande imperador, o grande rei Alexandre Magno, o cara que vai se destacar muito nesse momento, porque vai constituir até então o maior império do mundo, o Império Macedônico. Alexandre Magno, ele continua o projeto de seu pai, Filipe II, o projeto expansionista, e toma a Grécia. E se liga que eu já vi isso em prova de SSA, viu? Se liga. Vai ser criado aqui, dentro do Império Macedônico, uma coisa que a gente vai chamar de cultura helenística, ou helenismo. Então, o que é isso? O helenismo é a fusão dos valores gregos com valores de outros, valores, culturas, modo de viver de outros povos, inclusive asiáticos e africanos. Então, você vai ter aqui a fusão do mundo grego, Grécia, Egito, o que a gente estudou, né, de Fenícia, a Mesopotâmia, tudo agora vai fazer parte de um grande império, o Império Macedônico. E dentro desse, ele respeitava muito as culturas locais, o Alexandre Grande, né? Ele era um grande conquistador, ele respeitava as culturas locais, ele fazia questão que seus homens, os soldados, os generais de alta patente do exército de Alexandre, ele casasse com mulheres da região. É uma forma de integrar o império e construir esse novo formato que pegou da Grécia até a Índia. Então o Império Macedônico vai difundir as ideias gregas. Alexandre Grande ele vai criar centros de intelectualidade, como a cidade de Alexandria, onde vai ter uma grande biblioteca, a famosa biblioteca de Alexandria, que queimou, né? Mas outros lugares onde vai se estudar, vai pegar as contribuições gregas, misturar com as contribuições egípcias e fazer essa grande cultura. E cultura, né? É uma coisa que a história ensina pra gente. A cultura, ela não existe uma cultura pura. Não existe. Por mais características peculiares que tem aquela cultura, você tem um encontro com outros. Obviamente, por exemplo, a cultura de Pernambuco é diferente da cultura do Rio Grande do Sul. A cultura brasileira é muito diferente da cultura da Rússia. Claro, tem suas peculiaridades. No entanto, a base disso tudo, desde que o homem saiu das cavernas, o homem está sempre em processo de migração, sempre em processo de contato, de construção. E cultura é isso, né? Ela se reformula. Não existe uma cultura engessada. Isso aqui é cultura e vai ser assim pro resto da vida. Ou você acha que as bandas de forró sempre foram assim, né? Por exemplo. Enfim, a cultura está sempre em transformação. E quando a gente estuda história, quando a gente estuda o mundo antigo, é que a gente começa a perceber isso em larga escala. A gente está falando de continentes, né, gente? Europa, África, Ásia. E aqui, a cultura helenística, ela é a prova disso, né? Ela pega a cultura, difunde a cultura grega, junta com a cultura de outros povos e forma uma cultura helenística, que é exatamente essa fusão, esse encontro, essa mistura. Tá ok? Vamos lá. Então, a gente acaba de estudar a Grécia Antiga, né? Vendo como foi no período helenístico, inclusive, que foi assim, nos livros didáticos, a gente estuda que é a última etapa da Grécia Antiga, mas essa etapa da Grécia Antiga é onde tem as maiores, assim, os maiores pensadores, né? Os filósofos gregos, tanto os sofistas quanto os socráticos, que a gente vai ver aí, eles viveram também nessa época, tá? Então é um período de grande efervescência cultural, de grandes descobertas, de grandes inovações, cultura helenística, resultante da invasão, da tomada de Alexandre Magno e a construção desse grande império macedônico. Certinho? Vamos lá. Religião. Na Grécia Antiga, praticamente não, cada polis grega tinha um deus de referência. E a cultura era politeísta. Os deuses eram dotados de poderes sobrenaturais, de virtudes e de defeitos humanos. Então os deuses tinham uma característica muito parecida com os seres humanos. Eles podiam odiar, eles podiam amar, eles podiam fazer o bem, eles podiam punir. E inclusive, né, a forma como os gregos retrataram os deuses, eles eram formas humanas, né, dentro de um padrão que foi estabelecido, um padrão de beleza, um padrão estético. A Grécia Antiga e os seus vários deuses, eles tinham, né, é muito comum também, né, a gente escutar relatos míticos da Grécia Antiga,
como por exemplo, o Zeus, que toma o formato de homem, desce à terra e tem filho, por exemplo, né? Hércules, aquele que herdou a força, os semideus, as histórias de semideuses, né? Então faz parte da cultura, da mitologia grega. Isso a partir de uma cultura da oralidade, né? Se passava de gerações em gerações as histórias dos deuses gregos, certo? Então essa narrativa oral sobre a religião e as aventuras dos deuses, que não eram poucas, eram muitas aventuras dos deuses, tá? Então eles eram politeístas e os deuses eles tinham uma relação muito presente na vida dos gregos, muito presente. Então existia deuses do vinho, né, deus da guerra, existia como se fosse uma grande estratificação de deuses, né? Então essa coisa é bem elaborada, bem diferente do mundo, né? Eu repito, né? Sempre o mundo da gente cristão como referência, porque é o que a gente está melhor situado. Então a gente é Deus, o diabo, né? Então na Grécia Antiga era muito mais complexa essa relação com o divino, como é até hoje, né? Em algumas religiões. Essa relação do divino vai depender muito do tipo de religião, da cultura que é criada, beleza? A arte grega. Se tem um povo que influenciou muito e criou muito em relação a arte cênica, artes visuais, né, foram os gregos. E uma das grandes invenções dos gregos, além da democracia, além, que a gente já falou, né, lá em Atenas, além das Olimpíadas, além da filosofia, foi teatro. Teatro é invenção grega. Né? Então, assim, há quem diga, né, que o teatro estava desde as primeiras etapas da humanidade, lá atrás nas cavernas, quando faziam rituais de caça, essa encenação meio que querendo aproximar-se com o divino. Mas o teatro, como a gente conhece, né, a tragédia e a comédia, que vai derivar os gêneros teatrais, elas se iniciam aqui na Grécia. Então, o teatro ela tem início, né, dionística, os cultos a Dionísio, ao deus Dionísio. Esses cultos que tinham poesia, que tinham sacrifícios, que tinham danças, esses rituais de encenação, esses rituais religiosos que tinham a Dionísio, ele vai resultar nisso aí, na criação dentro da Grécia de dois gêneros, a tragédia e a comédia. E aqui eu botei a máscarazinha, né, representando a comédia e a tragédia. A tragédia, gente, tinha a ideia de despertar o pavor e piedade dos indivíduos, porque acreditava-se que assim, falando de temas que são caros, que são reflexivos, temas relacionados ao dia a dia, relacionado a alguma especificidade daquele local, contando algum caso de pessoas importantes ou não, se corrigia seus vícios e orientava a conduta do indivíduo. Então a tragédia grega ela surge nesse sentido, né? Então todo um artefato, então vai se criar, né? Dentro da Grécia Antiga, aqui está a representação de um anfiteatro grego, onde se encenava, não só nesses anfiteatros, mas era comum também, né? Fazer um teatro de rua, essa forma de encenação. E essa forma de encenação, nesse momento, tem dois gêneros, tragédia e a comédia. Alguns nomes das tragédias gregas, como Ésquilo, Sófocles, Eurípides, então são nomes da tragédia que escreveram várias peças até hoje, né? São relidas, são encenadas no mundo inteiro. A comédia era voltada mais para assuntos de costumes e cotidianos, do dia a dia. Também para assuntos políticos. Era muito comum fazer grandes críticas aos políticos, à política do lugar, à classe dirigente do lugar, se usando da comédia, da sátira, da comédia. Certo? Então, um dos grandes nomes aí da comédia grega, Aristófanes. Certo? E aí, gente, as cidades, né? Tem uma questão do SSA que eu vou responder com vocês na aula presencial. Presencial não, online, né? Ainda presencial ainda não. Falando sobre onde é que se dava a política na Grécia. A política se dava em vários ambientes, inclusive no teatro se discutia muita política. Nas praças públicas se discutiam políticas. Né? Então, a democracia ateniense funcionava na praça pública.
Então, todo cidadão, né, aquele homem, filho de pai e mãe ateniense, ele participava da política nos espaços públicos. O teatro também é uma forma de ensinar, de criticar, de fazer política, certo? Se liga. Pensamento filosófico e científico. Vamos lá. Um dos maiores marcos da cultura grega é o pensamento filosófico. Inicialmente, a gente tem os chamados pré-socráticos, que são os sofistas. Então, surgiu com Tales de Mileto, é considerado o primeiro sofista ou pré-socrático. Um século depois surgiram os sofistas, né? Tales, e aí surgem os sofistas. Negavam a existência de uma verdade absoluta e buscavam conhecimentos úteis para a vida a partir da retórica. Explicar a natureza pela própria natureza. Explicar as coisas da vida pelas coisas da vida. Então você tem, né, os pré-socráticos, iniciado aí por Tales e outros grandes nomes, né, que vocês estudam isso aí mais na filosofia. Na história a gente só diz o sentido da coisa, né, da importância que teve a filosofia, alguns nomes da filosofia grega. E aí, né, talvez o grego, o filósofo que mais marcou a história da filosofia do mundo grego, que foi Sócrates. Sócrates, gente, ele era crítico dos sofistas, defendia uma ideia diferente, a ideia de que a reflexão e a virtude eram fundamentos da vida, por isso que o pensar, o ato de refletir, de sempre duvidar, de sempre questionar. Criticou instituições políticas e negou os deuses gregos. Dessa forma, né, com essa rebeldia filosófica do Sócrates, ele foi condenado à morte. Essa tela aqui é de um francês, né, Davi, e ele retrata a morte de Sócrates. Sócrates ele foi condenado à morte, só que ele se negou, o Estado não tem autoridade sobre mim. Então ele tomou o veneno, ele tirou a própria vida, né? Ele se suicidou como uma forma também de até nesse momento que ele foi punido por pensar demais, né? Por refletir demais, ele disse que o Estado não tinha autoridade sobre ele e ele tomou aí um veneno, né? E se suicidou. Platão é um discípulo direto de Sócrates. Platão, ele é um pensador que faz parte da escola socrática. Defendia que o mundo real existia no plano das ideias, no que a gente imagina, na ideia do que poderia ser, mas que as condições não deixam que sejam. Então, esse plano das ideias, as coisas perceptíveis, elas não passam de uma mera cópia imperfeita desse mundo ideal. É chamado mito da caverna. Acho que vocês estudaram isso com o professor Zezinho, né? Então, para você sair da caverna e chegar ao mundo real, você tem que passar por um exercício de desprendimento, de reflexão. Então, Platão escreveu alguns livros, como A República, é um dos grandes livros de Platão, e foi um dos caras, né, um dos filósofos gregos que contribuíram muito para esse pensamento ocidental, para a construção de um pensamento ocidental, um pensamento baseado na razão. Porque a filosofia, minha gente, é a mãe de todas as ciências. É do pensamento filosófico que tem a base científica. Todas as ciências inicialmente estavam tudo junto, esse ato de refletir, de pensar, de questionar, de interrogar, de investigar, ele passava pelo pensamento filosófico, ele passa pelo pensamento filosófico. Então, a filosofia, como mãe de todas as ciências, é uma criação da Grécia Antiga. Aristóteles, outro grande pensador grego, o pai da lógica. Aristóteles é considerado o pai da lógica. Partindo de Sócrates e Platão, né, ele viveu depois de Sócrates e depois de Platão, ele sistematizou o sistema de lógica e chamou de analítica, que é um princípio hoje até matemático, né? Analítica. Eu não sei explicar o que é analítica, tá? Minha parada é história, né? Mas o Aristóteles, ele fundamenta, ele sistematiza um pensamento lógico sistematizado que vai originar, vai ter uma grande contribuição para a filosofia, para a matemática. Né? Então, Aristóteles é esse grande nome aí. E, coincidentemente, né? Não, coincidentemente não, mas assim, uma coincidência, um relato aí, Aristóteles foi o cara que educou Alexandre o Grande, né? E tinha muito isso, né? As pessoas da nobreza, né? Filho de imperador, eles eram educados
pessoas de destaque, né? Pessoas que eram inteligentes, que tinham um renome. E Aristóteles era um desses na Grécia Antiga e foi incumbido de educar Alexandre o Grande. Heródoto, o pai da história. O pai de todos nós, né? Nós historiadores. Então ele investigou acontecimentos e modo de vida dos povos. É a primeira pessoa que se tem notícia de pega a sua pena, a sua caneta, seu ato de escrever e vai descrever como é que esses povos viviam, como é que eles viviam, o que é que eles faziam. E dali ele estava se desprendendo. A história estava ganhando um corpo mais narrativo, saindo dos mitos. Ainda estava muito embrenhado com mitos, sabe, gente? Mas a gente diz que Heródoto é o pai da história. A gente disse, né, que a história surgiu no século XIX, lá quando a gente estudou o positivismo. Mas a história conta ciência, a história com aparelhos, né, científicos. Mas a história ela tem um caminho que vai resultar na cientificidade do século XIX. No entanto, ela surge na Grécia com Heródoto. Tem outro grande historiador também, que eu falei lá no começo da aula, que é o Tucídides, e vai influenciar outras gerações também a querer escrever livros, a entender fatos e acontecimentos que estavam ali naquele momento. Você tem a história da Guerra do Peloponeso, que é um livro de Tucídides, certo? Então, também os gregos, eles inventaram, saíram da oralidade, foram para a escrita e começaram, né, a fazer história, no sentido literal da palavra. Durante o período helenístico, merece destaque estudos de várias áreas. Geografia, matemática, física. Por exemplo, Eratóstenes calculou a circunferência da Terra. Na Grécia Antiga, Eratóstenes ele mediu a circunferência da Terra. Ele constatou que a Terra era circular, era esférica, né? Observações simples. Ele colocou lá no... Aqui, né? Diga essa história. Um marco, estaca, perto assim, do rio Nilo, na nascente, e outro na foz. Como o rio ele vai caminhando ao mar, né? E ele pode perceber que de 2 horas da tarde a sombra nesses dois lugares eram diferentes. Isso foi a base para perceber que a Terra ela não recebe a luz do Sol com a mesma incidência. Porque a Terra, meus amigos, ela não é plana. A Terra ela é esférica. E aí o Sol incide de forma diferente, né? Você tem outros, você vai ter na Idade Moderna também, né? Outros pensadores que vão constatar essa coisa que hoje é óbvia, né? Mas foi um grego que descobriu pela primeira vez, que fez essa constatação a partir de análise, a partir de pensamento, né, que estava surgindo a partir ali do mundo grego. Esse pensamento tão revolucionário, porque ideias são revolucionárias. Pitágoras, vocês acho que já tiveram contato, né? O teorema Pitágoras, para estudar os lados do triângulo, né? Os lados do triângulo, elaborou seu teorema, né, na relação das medidas de um triângulo. Então, até hoje, na matemática, na geometria, a gente estuda, né, o teorema de Pitágoras. Euclides e Arquimedes descobriram o princípio da alavanca e da rodana, que são princípios físicos. E percebam, né, esses homens, esses caras, eles estavam incluídos dentro de um pensamento grego. Não existia disciplina física, matemática, geometria, história. Tinha um pensamento grego. Beleza? Por isso que a gente fala, né, que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Porque parte tudo dos questionamentos da filosofia. E aí vai se diversificar, vai ganhar outro corpo e vai resultar em outras análises e outros formatos que vão ganhar essa cientificidade nessa divisão, né? História, antropologia, física, matemática, mas tudo parte de uma base comum da Grécia Antiga, lá do mundo grego, do mundo da filosofia grega. Certinho, minha gente? Eu acho que acabou. Deixa eu ver aqui. Acabou. Então, até a próxima aula. A próxima aula é online. A gente vai falar sobre a Grécia, vai tirar dúvidas sobre a Grécia e vai fazer algumas questões do SSA sobre a Grécia Antiga. Tá bem? Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.